universidade, essas festas elas só podem acontecer no caso de passar na comissão de pró-reitores. Aí já vou adiantando que, para passar uma festa nessa comissão de pró-reitores, tem que suar muito. A gente do DCE acabou de fazer a calorada, que historicamente é feita dentro da universidade, a gente sua muito para conseguir fazer a festa lá. Então, a universidade, sim, está jogando a demanda dessas festas, desses estudantes de graduação que não estão formando e que não são ex-alunos, para a cidade. Isso está claro, né? E com relação ao que o Belmiro colocou, da representação no conselho universitário, é claro que a gente tem a representação lá, mas a gente tem um estudante, que, enquanto não me engano, a gente tem 22 professores. Então, de fato, a gente está tendo voz, a gente está conseguindo colocar o que a gente quer. Essa resolução mesmo, eu acho que se a gente tivesse maior representação estudantil, que não fosse um voto na hora de passar, os estudantes iam se mobilizar e iam se mobilizar contra isso, né? E, além disso, aqui na cidade, a gente tem um número, fora os estudantes, a juventude de Viçosa representa um número muito grande da população. Não existe nenhuma política, nenhum evento, nada, não só de cultura ou qualquer outra coisa que trabalhe a questão da juventude dentro da cidade. Dentro da universidade, ano passado, a gente teve um relatório que foi apresentado com relação ao uso de drogas dos estudantes. E que a gente chegou à conclusão de que era muito alto, e isso dentro da universidade deve ser alto também dentro da cidade, principalmente bebida alcoólica. Eu não sei em que momento que a universidade mudou o foco da discussão, porque no Conselho Comunitário a gente chegou à conclusão de que isso era efeito da falta de cultura que nós temos hoje na cidade e na universidade. Agora, se a gente tira os espaços das festas, se a gente tira a música, tira o espaço onde as pessoas se encontram, só vai sobrar bebidas e as drogas. E vai ser, provavelmente, onde os jovens vão se refugiar. Só reforçar mesmo essa questão de que a prefeitura não toca nenhuma política com relação a isso, e que é importante, se a gente quer resolver o problema de consumo de álcool, das pessoas bêbadas andando pela rua, e se isso está incomodando, não é proibindo festa que a gente vai conseguir. E o dia que a gente parar para pensar e promover cultura de verdade, que as pessoas sintam interessadas, de comemorar o seu aniversário em vez de beber, às vezes, na sua casa, mas de comemorar o seu aniversário no teatro, e comemorar o seu aniversário em um evento cultural, aí eu acho que a gente vai conseguir resolver o problema. Ok, Caroline. Só o foco do problema está na falta de cultura, não está nas festas. Obrigada. Mapeando a fala dela, então, ela falou do Consul, festas de maneira geral. Bom, ela não dirigiu a você, mas, presidente. Citou meu nome. Ela citou o nome do Belmiro, né? E citou... Não, o nome do DCE. O DCE também? Sim. Então, os dois, Mônica. Eu sei que já estão cansando, a gente vai cansando, a gente começa a movimentar, tal, conversar em paralelo. Isso é natural no cansaço, que já são mais de 8 horas. Mas nós já estamos chegando no final, já são poucos inscritos. Vamos terminar bem como começamos, que nós nunca tivemos uma audiência pública tão boa quanto essa, pelo menos nesses 4 anos. Vamos lá, então, Belmiro, por favor. Então, só esclarecendo a Carol, né? Veja bem, a calorada teve uma festa sábado, começou às 22 horas, encerrou às 4 horas. Né? Dentro de um princípio de cordialidade, a festa correu tudo bem. Então, aqui eu quero deixar claro que a universidade, em momento algum, está querendo proibir festa. Nós estamos apenas monitorando e cumprindo uma resolução que foi feita. Eu fiquei nessa festa sábado das 9h45 até as 5 horas da manhã. Né? Sei tudo o que aconteceu na festa. A festa ocorreu, no meu entender, super bem lá dentro da universidade, com aproximadamente 2.000 pessoas. Então, está aí o exemplo que a gente pode realizar as coisas desde que elas sejam regularizadas e que tivesse as normas e vamos cumprir aquilo que foi estabelecido. Eu acho que o mesmo pode ser feito aqui na cidade. Né?
Eu não posso falar pela cidade, mas eu estou falando lá pela universidade. Tá? Vou repetir mais uma vez. A universidade não corre dos problemas dela. A gente tenta buscar soluções. Tá? Eu, como diretor de logística, em 3 anos e meio que eu estou lá, eu já preparei 3 seminários. Um sobre segurança, outro sobre mobilidade e trânsito. Agora, quando você faz um seminário dessa natureza lá, que convida todo o segmento, o dia que eu tive maior participação foi 46 pessoas no seminário. Então, eu acho o seguinte, a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Quem está sendo lesado de alguma maneira, que venha aqui e faça a sua reivindicação. Porque, senão, aqueles que vieram aqui vão sobrepor o seu posicionamento. Nós precisamos da participação de todos. Entendeu? Então, a gente não pode ser omisso. Nós queremos participar. Participamos, eu mais o Major Almir, de uma audiência pública semana passada, sobre autonomia, universidade e segurança. Nós não corremos do nosso problema. Eu não quero jogar o cisco embaixo do tapete. Eu quero ajudá-la a resolver. Ok. A presidente do DCE, Paola de Castro. Alô. Só queria colocar, com relação ao Consul, acho que eu estou contemplado pela fala da Carol, que, na verdade, tem representação estudantil, mas é um voto só, porque o Consul é sistema de voto, só tem um voto. E sobre a resolução, essa resolução está no site da UFV, fica disponível no site para qualquer um que queira procurar. Essa resolução saiu no dia 1º de dezembro de 2011, se eu não me engano. Então, a resolução está lá. E aí, só colocando uma coisa com relação ao Belmiro e a construção da calorada, foram apresentados 5 projetos diferentes para a gente conseguir construir essa calorada. A universidade não deu estrutura de palco, som e iluminação para a gente. Isso onerou na nossa festa R$10.000, uma festa que é feita de forma a financiamento dos centros e diretórios acadêmicos, de todos os cursos que fazem semana acadêmica para cada um e cada uma que está sentada aqui, fazem evento dos seus cursos. E outra coisa, foi sugerido por uma das pró-reitoras da universidade, foi sugerido dentro da administração da universidade, que nós não fizéssemos a calorada dentro da UFV, que a fizéssemos fora da universidade. Isso, para mim, é tirar a bebida de dentro da UFV, tirar os estudantes de beberem dentro da universidade para irem beber na cidade. Essa que é a realidade. É tirar de dentro da universidade e, novamente, levar para a cidade. É isso. Ok, Paola. Genuíno Carvalho. Bom, primeiro, boa noite a todos. Infelizmente, um dos vereadores fez um comentário aqui com o qual eu me senti um pouco até ofendido, vamos dizer assim, ele não está mais. Eu acho que um comentário que ele fez foi que a cidade não é obrigada a fornecer nada para o estudante. Eu acho que deve ser lembrado que nós estamos aqui, nós moramos aqui também e pretendemos transferir os nossos títulos para cá sim, e placas de carro e tudo que a gente possa contribuir para o crescimento da cidade, para o seu desenvolvimento. Outro comentário que foi feito é que as nossas festas são para a gente, e sim, a gente não tira o corpo fora, a gente andou gerando problema, a gente, que eu digo, o estudante como um todo, mas eu acho que a gente gerou também emprego para a segurança, como a outra menina que esteve aqui disse, para a tia do lanche. A gente gera emprego, tira muita criança da rua quando a gente faz da universidade para a cidade projetos como o da CEMPRE, que é a Central de Empresas Júniores do FV, como o Sábado das Crianças, que proporciona lazer para as crianças que não estão lá na universidade, para as crianças que estão aqui fora também. E as nossas festas, a gente não anda pedindo carteirinha da UFV só para quem estuda lá dentro, não. Tem nativo, tem pessoa que tem mais de 20 anos, tem 30, tem 40, tem 50, tem 18, a gente pede identidade. Agora, a festa ela é proporcionada para todo mundo. Então, eu acho que isso tem que ser lembrado e que as pessoas têm que entender que os problemas que nós causamos, nós estamos aqui para tentar solucioná-los. Os estudantes já estão se articulando para gerar também as campanhas contra consumo excessivo de drogas, de bebida e até mesmo com relação à segurança pública. Acho que é só isso. Boa noite. Ok. Andrei. Andrei, me desculpa. Sobrenome, não? Pode ver. Bom, Andrei Macedo, eu sou viçosense. Nosso eterno monitor do Parlamento Jovem. Sim, sim.
Bom, sou viçosense e, acima de qualquer coisa, juventude. Né? Faço parte da juventude dessa cidade e estou aqui para fazer, trazer um recadinho comigo, fazendo minhas as palavras do Everton. Eu acho que prevalece o achismo, porque falta um espaço como esse em que podemos nos manifestar, podemos falar, podemos trazer a nossa realidade. Esse é o primeiro espaço, depois de tudo que foi implantado, esse é o primeiro puxado pelo poder público. Porque nós, Juventude de Viçosa, já construímos um espaço aqui na praça. A primeira conferência livre de Juventude de Viçosa, a qual foi prometido suporte pela Prefeitura Municipal de Viçosa. O Executivo nos prometeu suporte, nos prometeu estrutura, até ontem, né? Não nos deu essa estrutura, pode ser que hoje nos ofereça. Né? Ano passado foi a conferência, não nos ofereceu, né? Esse Executivo negligente, intransigente, né? Que não está aqui presente, minimamente representado, né? Mais uma vez. Né? Bom, gente, o que eu vejo é a reprodução pelo poder público municipal, em especial o Executivo, da aristocracia presente na UFV. O que existe na UFV é reproduzido hoje em Viçosa. Sabe? Assim como na UFV nós não temos voz hoje em Viçosa. Esse é o primeiro espaço construído, esse é o primeiro espaço aberto à nossa participação. Em que outro momento nós fomos consultados aqui? Em que outro momento? A casa está aberta. A casa está aberta, doutor João. Né? Gosto de reiterar isso sempre. Essa é a casa do povo. A Câmara Municipal de Viçosa sempre esteve disposta a nos ajudar. Nos ajudou durante a Conferência Livre de Juventude. Ofereceu toda a estrutura da casa, nos ofereceu a casa. Né? Mas, sabem, é difícil. Como é que a gente pode aceitar que o poder público, né, que é quem zela por nós, cidadãs e cidadãos, porque nós somos cidadãs e cidadãos aqui de Viçosa, trabalhe com achismo, trabalhe com uma realidade forjada. Sabem? Opinião. Pessoal. Bom, era mais ou menos esse o recado. Fica aí a provocação, né? Fica também a cobrança. Né? Cadê a universidade? Né? A universidade que nos podou, né? No maior ato, em um dos maiores atos políticos da juventude, que foi a Nico Lopes, nós nos sentimos podados pela universidade, pela prefeitura, nos sentimos podados pelo poder público, né? Nos sentimos podados ao ver que juventudes foram agredidas na cidade, na porta do show do Nação Zumbi. Né? Nós não temos opção de ocupação da cidade aqui em Viçosa. Nós não temos formas de ocupação da cidade aqui em Viçosa. Só concluindo, nós não temos formas. A única forma de ocupação é bares ou festas em república. E isso não está sendo... E o poder público só vem no sentido de nos restringir agora. O que está sendo oferecido enquanto partido? Ok. Nada. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Belmiro. Desculpa. Eu queria apenas falar o seguinte, a respeito da Marcha Nico Lopes do ano passado, ela teve data e hora para começar e teve hora para terminar. O que foi estabelecido foi cumprido. Toda manifestação que o estudante teve direito, ele fez. E fez num ato após as 4 pilastras, dentro do campus da universidade. Ele estava em cima de um trio elétrico. Então, é o seguinte, quem quis se manifestar, teve toda a liberdade de se expressar. Vários aqui se manifestaram. Né? Então, é o seguinte, a marcha, sendo organizada pelos estudantes com o aval da instituição, ela teve hora para começar, ela teve hora para terminar. Nós estamos simplesmente cumprindo aquilo que está estabelecido na lei. Simplesmente isso. Ok. Dantonino. Bom, eu gostaria de fazer uma referência à fala do jovem aí. Andrei. Ele está achando muito, e achando, inclusive, que o executivo é negligente e intransigente. Meu jovem, você foi infeliz nas suas palavras, porque usou palavras muito fortes para uma administração muito séria.
E eu convido você a percorrer todas as secretarias, inclusive a prefeitura, que provavelmente você desconhece, apesar de ser filho de Viçosa, mas ainda muito jovem, mas que vá lá conhecer o nosso trabalho, para você ter certeza de que a administração é muito séria e não existe negligência e muito menos intransigência na atual administração de Viçosa. Era isso aí. Ok, Major Almir. Só manifestar, realmente, eu estava aguardando a fala do André, que a gente já vem acompanhando ele há algum tempo, viu, André? Tenho certeza que você vai ser um dos grandes expoentes na cidade de Viçosa, e com certeza eu espero que você um dia esteja nessa casa legislativa representando os moradores. Vocês colocam em determinados momentos de uma forma bem interessante. Eu espero que você algum dia esteja representando o povo de Viçosa aqui nessa casa. Mas estava especialmente esperando a sua fala, porque nós tivemos uma oportunidade de nos sentarmos aqui mesmo, e naquele momento nós nos reunimos de uma forma bem interessante com alguns moradores do bairro de Lourdes, que eu quis trazer para vocês na época, né, lhe convidei como representante do DCE, nem sei se a época era ou se ainda representa o diretório, né, para ouvir, né, a fala de alguns moradores que se posicionavam, ou seja, demonstrando fatos para vocês, né, e que tentando utilizar a voz do diretório para poder chegar no restante da comunidade acadêmica, né, onde moradores se manifestaram solicitando pouca coisa, né, só o direito de acordar de manhã, não ser obrigado a lavar o portão da casa dele porque alguém urinou, né, o direito de tentar dormir um pouco de paz e tranquilidade, o direito de não ter que dormir lá nos fundos da casa porque na janela mais ao extremo próximo da rua, você sabe muito bem disso, você teve a oportunidade de ouvir da boca desses moradores, né, essa preocupação. Então, esse é o clamor dos viçosenses que eu escuto, eu como gestor de segurança pública, muitas vezes escuto, né, e transmito para vocês do que eles me falaram. Mas mais interessante do que isso é realmente ouvir as pessoas, né, ouvir os viçosenses realmente, quando clamam por essas coisas tão básicas que todos nós desejamos, né, um pouco de sossego, um pouco de tranquilidade. Alexandre. Oi. O Andrei disse com relação a Nico Lopes, que a prefeitura os barrou de fazer as manifestações. Eu, na época, já era o chefe da fiscalização, eu só fui saber que a Nico Lopes iria acontecer naquele final de semana, porque eu estive em contato, porque o major me perguntou se eles já haviam pedido o alvará para o evento. Eu disse que ainda não sabia. O major me passou o telefone do professor Belmiro, eu liguei para ele e ele disse, mas eles ainda não procuraram a prefeitura, se sendo que a festa irá acontecer, uma parte dentro das 4 pilastras e o restante na cidade? Eu disse, não, eles ainda não procuraram. Eles pegaram o representante do DCE, esteve na prefeitura, eu entreguei o alvará para ele às 6h50 da tarde, às 18h50. E o ofício que eles me fizeram, eu ajudei, eles escreveram o ofício. E o ofício era nos seguintes termos: a Nico Lopes acontecerá de tal hora a tal hora até nas 4 pilastras, e às 4 horas da tarde sairemos das 4 pilastras e vamos para o espaço aberto da universidade. Eles, até naquele momento, eles não tinham juntado nenhum documento que me provasse que lá teria segurança, que lá teria ambulância, que lá teria o apoio da Polícia Militar. Eles entregaram, quando foi às 8 horas da noite, o Major Almir me ligou e me disse, até que hora você deu o alvará? Eu falei assim, até às 10 horas da noite, que foi o horário que eles pediram. Às 9 horas, eu cheguei no espaço aberto da UFV e não tinha começado a tocar a primeira banda. Eu fui até uma das organizadoras e disse a ela, vocês não vão tocar? Aí ela disse, não, nós vamos tocar, mas vai ter 1 hora da manhã. Eu falei assim, não, o alvará foi dado até às 10 da noite. Aí eles começaram a fazer motim, dizendo que se porventura, se nós parássemos a festa, que eles iriam quebrar o palco e iriam agredir a mim, iria agredir o carro da prefeitura. Eu, em conversa com o major, eu disse ao major, olha, nós vamos parar? Vamos. Às 10h30, a Nico Lopes estava parada. Agora, isso não é culpa da prefeitura, foi falta de organização deles, diretório central, que eu não sei se é esse que está na gestão hoje, mas foi falta de organização deles, não do município.
Paola, nós vamos pedir que a próxima... Por favor, eu vou concluir. Você pode esperar? Nós vamos esperar a próxima pessoa falar